Um dos assuntos mais requisitados entre os meus alunos e de extrema importância quando a gente está começando na fotografia, e é normal que a gente tenha muitas dúvidas mesmo, é sobre a formação dos nossos preços. Como é que eu descubro quanto eu vou cobrar por um ensaio de recém-nascido, quanto eu vou cobrar por uma festinha? Afinal, como você chegou nos seus valores, como é que isso funciona? Bom, vamos por partes, né? Já dizia Jack Stripador. Vamos aos poucos. Eu acho importante a gente ter em mente que, como qualquer trabalho, a fotografia ela precisa te render uma receita líquida, né? O suficiente para que você se sustente. E eu ainda vou além. Geralmente eu digo que, olha, se eu vou trabalhar fim de semana, vou trabalhar até de noite, né? Vou aturar uns clientes me mandando mensagem de madrugada. Esse salário precisa ser muito mais interessante do que o outro emprego que eu tinha. Porque eu estou abrindo mão de carteira assinada, de férias remuneradas, entre outras coisas. E a maioria dos fotógrafos peca nesse sentido. Porque eles cobram um valor que deu na telha e ficam com o que sobra. Isso não tem como pagar as contas com o que sobra. Quanto sobra? Então a gente precisa organizar esses valores na nossa cabeça. É impossível eu dizer para vocês, cobrem tanto, porque eu não sei qual é a sua realidade, né? Que cidade você vive? Você mora com os pais? Mora sozinho? Quanto custa o aluguel? Você decidiu ter uma sala comercial, atender no coworking? Vai trabalhar em home office? Né? Quanto você precisa para viver? Né? Quanto você gasta em lazer? Quanto você gasta, sabe? É muito pessoal, os valores variam de pessoa para pessoa. Então é interessante a gente faz uma tabelinha, monta no Excel se você quiser, mas tenham em mente algumas questões. Primeiro, quanto eu quero receber? Eu tenho um prolabore mensal na minha empresa. Eu defini assim, eu tenho uma conta de pessoa jurídica e uma conta de pessoa física. Já para separar mesmo o que são gastos da empresa e o que são gastos pessoais. Eu sou o meu chefe e o meu funcionário, mas assim funciona e fica organizado. Então, na conta de pessoa jurídica, tudo que eu recebo de fotografia, dos ensaios, dos cursos, enfim, vai tudo para minha conta de pessoa jurídica. Todo mês eu me transfiro um prolabore mensal. Esse valor do prolabore eu calculei previamente. Quanto eu gasto para viver? Com aluguel, com Unimed, ou, né, plano de saúde, com supermercado, com lazer, com roupas, conta de luz, de água, enfim, todas as minhas contas pessoais foram organizadas com uma margem para extras, imprevistos, até que eu cheguei no número do meu prolabore. Menos que isso, eu prefiro trabalhar com outra coisa. Não vale a pena viver da fotografia. Aí eu tenho a conta de pessoa jurídica. Tudo que eu recebo vai para lá. Só que o prolabore não é a única despesa que a minha empresa tem. O meu prolabore é uma das despesas da minha empresa, uma conta fixa da minha empresa. Só que vai muito além. Quando a gente trabalha com fotografia, a gente tem que pagar um contador, alguém que organize toda essa questão financeira para você, frase que a gente falou antes, né? Se é um assunto que você não domina, delega. Eu não domino esses cálculos, eu sou de humanas, né? Não sou de exatas, então para mim não dá. Então gasto com contador, eu pago mensalmente um designer, que eu comentei com vocês que achei um investimento excelente, trouxe benefício para minha empresa, a minha visibilidade melhorou muito. Pago mensalidade de softwares, né, do Photoshop, o Lightroom, o InDesign, todos eles têm um custo. E se você optou por pirataria, gente, não tá errado, né? Se você precisa desses programas para sobreviver, a sua empresa tem que ser capaz de pagar por esses programas. Precisa tirar isso da cabeça de pirataria, vamos pagar tudo certinho, todos os softwares necessários. E as contas da empresa vão muito além, a gente tem que ter um fluxo de caixa para pagar álbuns, investimento em publicidade, isso sem contar nos investimentos em equipamento, cartões de memória, computadores, tudo isso é importante calcular. Então você tem que ter todas as despesas da tua empresa muito bem calculadas. Gastos com fornecedor de embalagens, e assim, a minha embalagem tem um lacinho, mais o pendrive, mais não sei o que. Usei uns 3 fornecedores só para montar a minha embalagem. E tudo isso conta. Então, a partir do momento que você tiver um montante que vai ser assustador num primeiro momento, pensar, nossa, não sabia que a minha empresa tinha tantas despesas. E são impostos, milhares de coisas nesse sentido que a gente nem imagina e geralmente a gente não calcula. A gente pensa quanto custou o meu equipamento
e fechou. E vai muito além disso. Nem que seja pilhas. Tem que estar ali anotado. Uma vez que você tem esse montante, aí você para pensar, eu estou recebendo esse valor mensalmente com os meus trabalhos de fotografia? Eu tenho feito tantos ensaios por mês, tem me rendido esse montante? Se a resposta for não, você está pagando para trabalhar. Seus preços estão abaixo dos seus custos. Você não consegue manter a tua empresa. O que sobra é fantasioso, porque não está ficando fluxo de caixa para os imprevistos que tem. E são muitos, né? Isso que a gente não comentou ainda é sobre investimentos em cursos, enfim. Hoje você está aqui fazendo esse curso e esse curso foi uma despesa da sua empresa. Pois bem, se você recebeu o 0 a 0, não, estou recebendo esse montante para fotografar, cadê a sua margem de lucro? Você apenas está vivendo para pagar contas. Você está pagando o seu prolabore, pagando as contas da empresa e o resto. Acabou. Não há lucro. Você quer ter uma empresa que não tem lucro? Será que vale a pena viver assim? Né? Então, assim, a gente vai dar aqui só uma pincelada, porque esse não é um curso de formação de preços, mas é importante a gente ter tudo isso em mente. Se você quer saber mais sobre formação de preços e como viver da fotografia, aqui no canal da Foto nós temos um curso Viver da Fotografia com Daniel Farjon, que fala tudo muito bem explicadinho, tabela. Se você já é aluno do canal da Foto, já deve conhecer as tabelas de cálculo de formação de preço, de depreciação do seu equipamento, que também é muito pessoal. Cada um tem um equipamento diferente, cada equipamento custou uma coisa, não tem como passar uma receita da depreciação do equipamento. Mas com os cálculos certos tem como chegar lá. E aí você vai saber certinho quanto custa a sua empresa, quanto você custa, como ter a margem de lucro e como viver da fotografia do jeito certo, com qualidade de vida. Quer um exemplo do porquê é tão importante a gente compreender a formação de preços? Vou contar mais ou menos o que aconteceu no meu início. Quando eu comecei, eu não tinha essa base, eu não tinha a menor ideia quanto cobrar, e é muito normal, é o que acontece com todo mundo. E na época, acho que eu não tinha noção do que é pagar contas mesmo. Eu morava com os meus pais, então havia essa falsa sensação de que uma vez que eu comprei a câmera, essa parte está dominado. Agora tudo que entrar é lucro para mim. E aí eu me lembro muito bem de que o primeiro aniversário infantil que eu peguei, eu cobrei R$150. Mal sabia eu que, na verdade, estava pagando para trabalhar, né? Não pagava nem o cartão de memória, a depreciação do cartão de memória que eu estava usando. Mas era aquela ilusão inicial que acontece. E o problema do cobrar pouco não é só o pagar para trabalhar. Muita gente ainda vai passar anos vivendo na casa dos pais, ou então o marido paga todas as contas, então não tem noção dessa realidade. Mas o que acontece é que o teu próprio posicionamento no mercado fica prejudicado. Porque veja bem, eu cobrei 150, depois aconteceu instruções vindas de amigos de que aquilo estava incoerente. E aí no próximo eu quis cobrar 300. Ainda que 300 não chegasse nem perto do valor que eu devesse cobrar de verdade, já era o dobro do preço. E aí um cliente conversa com o outro. Gente, os clientes conversam entre si. O boca a boca não é só para dizer, olha, essa fotógrafa é maravilhosa. O boca a boca acontece também assim, quanto ela cobrou de você? Quanto é? Sabe, eles perguntam isso um pro outro. Então ele vai dizer, como assim? Você cobrou 150 da fulana e aí você não consegue mais se posicionar no mercado porque você fica conhecido como um fotógrafo que cobra pouco. E hoje em dia, eu não tenho vergonha de admitir, mas foi o que aconteceu comigo. Então quando você é um fotógrafo que cobra pouco, dá muito trabalho depois reorganizar as suas finanças. Então eu levei ainda 4 anos entre a primeira câmera até sair da casa dos meus pais, isso foi em 2012, então agora já tem 4 anos que eu sou uma fotógrafa pagadora de contas, em que eu vivo exclusivamente da fotografia. Então já tem uma basezinha maior. Então nesses 4 anos, eu patinei muito ainda para subir os meus preços. Ainda era difícil por conta da informação prévia que os clientes tinham de quanto já cobrou. Então se um cliente volta 3 anos depois, porque ele gostou do teu trabalho, mas enfim, não aconteceu de contratar nesse meio tempo, os valores são absurdos e é claro que você perdeu esse cliente porque ele talvez fosse um cliente que procurasse só preço. Então é claro que ele não vai mais, ele vai procurar outro fotógrafo que cobre R$150. Né? Então eu patinei muito para chegar. Então por que a gente recomendou lá no início que se fotografasse de graça? Porque além de tudo que a gente já disse, você faz um portfólio que tem a ver com aquilo que você quer vender, etc.
não há base de comparação. Então você tem um portfólio conciso, você fez o curso Viver da Fotografia, agora você sabe precisamente os seus valores centavo por centavo, não tem como você estar pagando para trabalhar, você se lança no mercado como um fotógrafo pronto, que tem um bom portfólio, que tem um site e que tem valores adequados. Então o reajuste que você vai fazer ano a ano, que eu faço porque os fornecedores reajustam de álbum, de embalagem, o dólar mesmo teve reajuste, então os meus serviços de armazenamento na nuvem, outros serviços que dependem do dólar, até mesmo o pacote da Adobe está sofrendo reajuste agora. Tudo isso vai mudando, mas o teu reajuste ele é pequeno e ele é compreensível pelo cliente como uma inflação pura e simples. Então, a cada de um ano para daqui a 3 anos, como você já tem as suas contas bem arquitetadas, tudo bem certinho, não vai sofrer uma variação absurda. O cliente vai compreender e você vai continuar trabalhando normalmente. Então pensem o que passa na cabeça do cliente, se coloquem na situação do cliente. Se uma vez você cobrou R$150, daqui a 3, 4 anos você está cobrando R$1.500, é totalmente incoerente para ele, é incompreensível. Então diante de tudo isso, pense com responsabilidade como você quer se portar com a sua empresa. É possível fazer como eu fiz? Mas leva muito mais tempo. Será que vale a pena? Tenham isso em mente. Comece a sua empresa já com o pé direito. Aí vai dar tudo certo.